Ser dentista inteligente é enxergar o que ninguém vê. É ouvir o que o paciente ainda não conseguiu dizer. Porque por trás de cada dor na face existe uma história. Por trás de cada bruxismo, uma mente cansada, um coração em silêncio. Neste canal, acreditamos que tratar TPM não é só resolver um problema articular. É restaurar a paz, o sono, o equilíbrio emocional. Aqui, cada aula é mais do que técnica. É um convite à empatia, à escuta, ao acolhimento. Porque quem escolheu tratar a dor, escolheu transformar vidas. E quem transforma vidas, nunca trabalha sozinho. Bem-vindo ao lugar de quem trata consciência, alma e propósito. Bem-vindo ao ATM Flix, a casa dos dentistas inteligentes e humanizados. Imagina que um paciente chega agora na sua frente. Você não sabe se isso é uma DTM muscular, não sabe se é uma DTM articular, não sabe se é um bruxismo. Será uma cefaleia? Como que eu começo a entender tudo isso? Eu precisava de um mapa, eu precisava de um GPS para tentar entender para onde eu vou. E é exatamente sobre isso o nosso GPS de estudos, o nosso mapa mental de diagnóstico que a gente vai falar exatamente hoje, no nosso ATM Flix de número 110. A DTM não fala apenas com dor. Ela sussurra angústias que o paciente nem sempre consegue nomear. Então, realmente, a gente está num universo, está num mundo onde o paciente tem sentir dor é muito mais do que apenas uma contração muscular, uma inflamação articular. Sentir dor é ter uma experiência de dor ruim, uma experiência de vida ruim, uma angústia, é algo que às vezes o paciente nem consegue compartilhar. E é você, dentista, que está ali na frente do consultório, que vai atender esse paciente, que vai começar a observar essas nuances e vai começar a enxergar o paciente de uma maneira diferente. É isso que eu espero aqui com a gente. Então, quando a gente vai abordar o diagnóstico, é preciso que vocês compreendam que existem critérios. Quando eu, por exemplo, André, eu vou fazer uma avaliação. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui que ela está um pouquinho deslocada. Vou fazer uma avaliação de um paciente. Beleza, eu tenho algumas perguntas que eu faço, né, na minha anamnese de alto valor do meu paciente e eu pergunto para ele algumas coisas e aí eu faço um diagnóstico, que na minha cabeça isso já está bem claro. Beleza, mas eu preciso que outras pessoas, principalmente meus alunos, também tenham isso claro na cabeça. E é por isso que eu criei um mapa mental de diagnóstico e de tratamento, que é esse mapa aqui, que todos os meus alunos têm acesso. É um mapa bem completo que vai mostrar os critérios de diagnóstico e, por exemplo, também os passo a passo de tratamento. Ajuda a nossa confusão mental. Às vezes, quando a gente depara com um paciente que tem muitas queixas, poliqueixoso, a gente pode se deparar com um paciente que tem DTM e ao mesmo tempo cefaleia. E a gente fica meio perdido nisso, sabe? A gente fica meio confuso. E é por isso que eu criei um mapa mental, para a gente ter um direcionamento nisso tudo. Esse mapa mental, ele pode ser acessado no tablet, no celular ou pelo computador e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui hoje. Para entender esse mapa, é preciso entender alguns critérios diagnósticos. Então, quando eu vou diagnosticar, por exemplo, uma DTM, eu não vou pensar, isso é uma DTM muscular baseado na minha cabeça. Não. Isso aqui é uma cefaleia do tipo migrânia baseado, porque eu acho que é. Não existe isso. Existem critérios validados, feitos por pesquisadores do mundo inteiro que organizaram, detalharam tudo isso e fizeram algo bem legal, bem organizado. Vou te mostrar um exemplo aqui. Então, a gente abre aqui os critérios diagnósticos validados e a gente tem acesso a todos esses critérios aqui, né? Claro, quem faz parte das minhas formações. Mas aqui eu compartilho com vocês. Então, existem critérios para cada uma das coisas. Por exemplo, existe um critério da AAOP, que é a Academia Americana de Dor Orofacial. Existe um critério
do RDC, existe um critério do DC e existe um critério do ICOP, que é a super novidade de 2020, existe um critério para bruxismo, que é o STAB, e existe um critério para ICHD. Bora lá. Que é para cefaleias, e a gente já vai discutir um pouquinho cada um deles aqui. Mas antes, deixa eu te mostrar como que isso é entendido, como isso é avaliado. Se eu pego um paciente com DTM, eu preciso entender que existe, por exemplo, dois principais grupos, DTMs musculares e DTMs articulares. Dentro das DTMs musculares, existem 5 grupos: mialgia, dor miofascial, espasmo, contratura e mialgia central, hoje chamada de mialgia crônica ou dor miofascial crônica. Vamos abrir aqui a dor miofascial para vocês entenderem os critérios diagnósticos. No nosso mapa, a gente tem os critérios e tem também as possibilidades de tratamentos. Não falaremos de tratamento no ATM Flix de hoje. Vamos abordar os critérios diagnósticos. Então, ele é um passo a passo. Imagine agora que você precisa estar aqui em Paris e você precisa ir lá até a Torre Eiffel. O que você vai fazer? Você vai pegar um mapa, você vai pegar um GPS e vai dizer, vira essa rua aqui, vira à direita aqui, vira ali e ponto, você chega na Torre Eiffel. É fácil, tem um mapa. E a mesma ideia, esse mapa mental, para te organizar a colocar as ideias em papéis e chegar no teu objetivo final. Qual que é o nosso objetivo final aqui? O nosso objetivo final aqui é que você tenha segurança no diagnóstico desses pacientes. E o mapa mental te dá isso. Então, o que é esse critério diagnóstico? É um passo a passo de diagnóstico. Então, para chegar na Torre Eiffel, você vai fazer o quê? Vira à direita, vira à esquerda e vai reto depois, né? Por exemplo, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 critérios para diagnosticar uma DTM, que no caso estamos falando de uma DTM muscular do tipo dor miofascial. Quais são esses 5 critérios? Vamos ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então, a gente tem, primeiro critério, dor na mandíbula, têmpora ou região de orelha no último mês. Então, o paciente tem que relatar dor nessa região da cabeça, da mandíbula, na região da têmpora no último mês. Uma dor ali um pouco de mais ou menos uns 30 dias. Depois, dor modificada por movimentação, função ou parafunção. O que quer dizer isso? Uma dor que ela é agravada quando o paciente mastiga, ela é agravada quando o paciente aperta os dentes, ela é agravada quando o paciente fala muito, sabe? As funções de falar, de mastigar, acentuam, pioram a dor do meu paciente. Toda DTM, seja muscular ou articular, ela tem esse critério de ser agravada com movimentação, função ou parafunção. Aqui pode ser, por exemplo, apertar os dentes, ranger os dentes, ou no caso o bruxismo do nosso paciente. Depois, a gente vai ter o relato de dor à palpação do meu paciente. Então, a gente vai palpar o nosso paciente. Se a gente lembrar lá o nosso paciente bruxildo, ele tem 2 músculos principais que temos que palpar. O temporal aqui e o músculo masseter. Lembrando que o masseter ele se divide em masseter superficial e aqui do lado o masseter profundo. Olha só. Ali o profundo, o eixo profundo do masseter aqui. A gente vai fazer a palpação dessas estruturas usando uma força específica. Palpo temporal e palpo masseter. Geralmente vamos palpar masseter em 3 pontos no corpo, aqui na origem e na inserção. E temporal na parte anterior, média e posterior. A gente vai fazer a palpação dessas estruturas buscando presença de nódulos musculares com pontos gatilhos. E para fazer a palpação dessas estruturas existe uma força específica. Então, por exemplo, a força de palpação de estruturas como ATM é de 1 kg, de masseter 1,5 kg, de temporal 2 kg. Beleza? Olha o comentário ali da doutora Daisy. Que bom começar o dia ouvindo você, André. Que bom, muito bem, muito obrigado. Doutora Yasmin também, bom dia, de Diamantina. Doutor André, aluna há muito tempo, meu xará. Doutora Luciene, aluna do curso de bruxismo de Araxá, Minas Gerais. Bem-vindos todos aqui. Então, gravem esses valores. ATM1,
masseter 1,5 e temporal. Quem não é meu aluno, anota esses valores. Quem é meu aluno, vocês têm acesso a esse mapa mental completo e aí já ajuda ali na hora de fazer o diagnóstico. Relato de dor à palpação. Um ponto importante. André, como é que eu sei a força de 1 kg, 1,5 kg? Como é que eu calibro o meu dedo? Então você vai numa balança, pode ser essa balança de mercado, ou vai na balança que você usa na cozinha para pesar alimentos. E calibra o seu dedo lá. Quanto que é 1 kg? Vai testando, 1 kg é assim, 1,5 kg é assim. E com o tempo você vai pegando o jeito, tá? 1,5 kg, 2 kg. E aí você vai lembrar, ATM 1 kg, masseter 1,5 kg, temporal 2 kg. Beleza. Próximo critério diagnóstico dos nossos quadros. Relato de dor familiar durante a palpação. O que é relato de dor familiar? É dizer que a dor lembra, é comum para o meu paciente. Então, poxa, parece que eu tenho essa dor, ela é comum, ela é reproduzida, né, durante a palpação. Eu vou palpar e o paciente sentiu dor? Senti. Lembra a dor que você tem? O paciente vai dizer sim, lembra a dor que eu tenho. Opa, então isso é uma dor comum ou uma dor familiar. Esse ponto é um critério diagnóstico que veio no DC em 2014. É uma atualização que veio lá em 2014 e eu já vou falar para vocês sobre isso, tá? Depois, a gente tem a presença de pontos gatilhos, que é um critério diagnóstico para diferenciar a dor miofacial, que a gente está estudando aqui, da mialgia, por exemplo, que é um outro critério que está ali em cima.